Agora vai dar certo em nome de Jesus. Voltando ao que eu tava falando, gente. Vocês estão conseguindo ver a tela aqui direitinho? Estão conseguindo ver? De boa, de boa, de boa. Pronto. Deixa eu parar de apresentar e colocar de novo, né? Pra ter certeza que tá de boa. Pronto. Ó, bora lá. Como eu tava começando, eu vou iniciar, né, falando um pouquinho sobre a história do México a partir do século XIX, certo? Então, a gente vai ter, né, a emancipação, né, da coroa espanhola, né, depois de todo o processo de colonização, né, que foi dos, principalmente, né, dos espanhóis lá no México. E, tipo, a gente tem que lembrar, gente, que no México, né, ele teve muita repressão espanhola mesmo, né, que isso, tipo, eles tentam sempre tentar rasgar e esquecer mesmo esse passado colonial deles, porque realmente foi uma repressão muito, muito, muito grande lá dentro, muito grande lá dentro do México, né. Então eles teve a Ô, emancipação. ô Cássio, Pode falar, pode falar. chegou até ter um caráter ditatorial, não foi isso? Isso, praticamente ditatorial. Isso a colônia, a colonização do México, a colonização da Espanha no México. E até mesmo dentro, né, até mesmo dentro da, da própria república, né, do próprio período republicano, assim, o início, né, da república lá dentro do México, né, teve até mesmo um caráter que, tipo, tava voltando a prejudicar, assim, os povos nativos, né, e aí, eu, tipo, já teve uma preocupação, principalmente dos liberais, né, tipo, em retomar, sabe, essa ideia de que não poderia votar para os tempos de colonização, né, que quando eram os nativos, quando eles não eram representados, quando eles não eram valorizados, né, e tudo mais. E aí a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Mas, enfim, teve essa emancipação, né, da coroa espanhola em 1821, e o México ele passa por um curto, né, período monárquico. Após disso, né, um outro período monárquico, isso de 2 anos. Porque em 1823, após 2 anos, né, de 1821, né, que é quando teve essa emancipação da coroa espanhola, e ele tem uma emancipação, mas logo após ele volta para um período monárquico. Aí passa 2 anos, 1823. Em 1823 é, é firmado a República, né, a República. Sendo que esse período de afirmação da República foi um período de diversas oposições políticas, né? Então, tipo assim, a gente teve os liberais contra os conservadores, federalistas contra centralistas, republicanos contra monárquicos. Então, tipo assim, era uma república muito nova. Então, é, tinha muitas ideias, sabe? Tipo, tinha muitas ideias opostas. Tinha, tipo, um querendo a república, mas só que liberal. Outra querendo uma república, mas sendo conservadora. Uma queria uma república centralista. Outra queria federalista. E até alguns nem república queria, que era os monárquicos, né? Queria a volta da monarquia, né? Então, tipo assim, foi um período de muitas oposições políticas, né? Isso de 1823. E aí, beleza, mas só que aí passou-se, né, um período assim como república, como república, sendo que após esse período, né, teve uma dominação francesa em território mexicano, em território mexicano. E aí, tipo assim, durante essa dominação francesa, tipo, era uma república, sendo que, tipo, a França era quem liderava, sabe? Então, tipo, era quase um estilo de uma colonização também, mas, tipo, diferente de como era com a Espanha, sabe? Mas, tipo assim, teve essa dominação francesa. E após essa dominação francesa, que foi em 1867, né, que após essa dominação francesa, o México ele volta a ser republicano, né? E o que vai marcar essa volta do republicanismo dentro do México é a eleição de Benedito Juárez. Benedito Juárez, tá? Vamos vocês gravarem esse nome aí, Benedito Juárez. Então, a volta da República dentro do México é principalmente marcado com a eleição de Benedito Juárez, certo? Mas só que Benedito Juárez ele vai trazer, né,
uma lei que é chamada de Lei Lerdo, uma Lei Lerdo, né? E essa Lei Lerdo, ela vai focar em duas coisas principais: na apropriação de terras indígenas, e também ele vai proibir a igreja de ter propriedades rurais, certo? De ter terras também. Ele tanto vai proibir a igreja de ter propriedades rurais, tanto ele vai permitir, né, a apropriação de terras indígenas, né? Ou seja, ali a invadida, né, daquelas terras indígenas ali. Então, tipo, não vai ter uma preservação, não vai ter um reconhecimento aos indígenas, né? E aí é onde entram os liberais, né? Porque os liberais, eles remetem, né, eles lembram desse passado colonial. E que eles disseram que o quê? Esse passado colonial, ele deveria ser esquecido por completo, por todo. E que, tipo, medidas que aproximassem daquele período colonial deveriam ser totalmente ignoradas, deveriam ser, tipo, totalmente ser tomados como contra, sabe? Então, esse discurso dele, né, acabaram fazendo que as terras indígenas elas fossem desapropriadas, certo? Justamente sobre esse discurso da integração do povo nativo mexicano, sabe? Eles diziam que os liberais, né, eles diziam que tinham que integrar esse povo nativo, né? E não fazer como, por exemplo, se fazia na colonização, quando eles foram totalmente devastados e não valorizados. Oi, pode falar. Ó, Cássio, quando eles falam assim desse abandono do passado e tal, tá ligado a tipo essa rejeição, essa herança indígena, ou tá ligado a o que eles sofreram, né, com a Espanha e tal? Então, é um pouco dos dois, mas principalmente com a questão indígena mesmo. Principalmente com essa questão nativa, né? Porque com Benedito Juarez, né, veio a lei Lerdo, né? E a lei Lerdo, ela basicamente liberava a apropriação de terras indígenas, que era basicamente o que os colonizadores eles faziam com os indígenas. Eles não ligavam para terras indígenas, invadiam elas, certo? E tipo não valorizava a cultura indígena. E aí tipo vieram os liberais dizendo, cara, olha o que a gente viveu com a colonização. A gente não pode repetir isso, tá? Sabe? A gente tem sim que integrar os indígenas. A gente tem que sim que reconhecer os povos nativos. A gente tem sim, cara. Sabe? Então acabou que gerou uma desapropriação dessas terras. Certo? Então, tipo, foi esse discurso liberal ali, esse discurso liberal de integração da sociedade, da integração dos povos indígenas, dos povos nativos mexicanos na própria sociedade mexicana, né? E aí, tipo, voltando para essa lei Lerdo, né? Ela, tipo assim, ela tinha o objetivo de tanto é, fomentar o mercado, né? E a receita do governo, ou seja, ela era mais focado em um acréscimo econômico, né? Era focado justamente para tentar melhorar a economia, mas só que tipo ela só aumentou os latifundiários, né? Então tipo ela não ajudou para nada, tipo ela só piorou mais ainda o que já não estava tão bom, né? E, inclusive, né, teve uma tentativa também da imigração inglesa para dentro do México, que também falhou, sabe? Então, tipo, eles gastaram recursos, eles tentaram, né, trazer essa migração inglesa para dentro do México, mas também falhou. E aí isso acabou deixando o México com uma grande estabilidade política e econômica dentro, sabe? E isso gerou medidas autoritárias e repressivas dentro contra, né, as instituições ali, as insurreições, né, camponesas que tinham ali, né? Então, tipo, a gente vê um cenário totalmente precarizado mesmo, sabe? Tipo, o México, tipo, nesse início de república, ele já estava começando a ceder, né, a ceder. E em 1876, né, o general Porfírio Dias, Porfírio Dias, né? Eu acho que é Porfírio Dias, né? Porfírio não, Porfírio Dias, ele dá um golpe de estado, né? Ele vai dar um golpe de estado em Benedito Juarez, né? E ele se torna o presidente. Então, é, ele vai se tornar o presidente, sendo que ele era, gente, um ditador. O cara era um ditador.
E aí, mas só que antes disso, né, antes dele começar realmente o grande processo, né, ele em 1876, que foi quando ele deu o golpe de Estado, sendo que ele fez um período de governo e o primeiro período de governo dele não foi bem sucedido, e aí ele saiu, sendo que depois ele vai retornar ao poder em 1884, que aí justamente que é quando vai começar mesmo esse governo ditatorial dele, sabe? Ele me lembra muito o Vargas aqui no Brasil, né? Que assim como ele, Vargas também foi um ditador, mas que também trouxe várias melhorias econômicas para dentro do país, né? Mas só que tipo diferente dele, Vargas também se atentou a a toda essa locomoção popular e aos direitos populistas, né? Foi Vargas, por exemplo, que introduziu a CLT dentro do Brasil, né? Que é justamente todo o complexo ali dos direitos trabalhistas, né? Então, tipo assim, enquanto Vargas ele era um ditador, ele melhorou a economia e ele também olhou para os pobres, né? Perfírio Dias ele foi um ditador, ele olhou para a economia, mas ele não olhou para a população, sabe? E do mesmo jeito que Vargas também, ele foi contra, né, a imprensa, ele realmente controlou a imprensa, controlou o Congresso, assim como todo ditador, né? Sendo que diferente de Vargas, ele não olhou para esse lado popular e foi justamente esse lado popular que acabou acabando, né, com o governo dele. Mas bora ver o que o governo dele fez, né? Bem, ele vai tentar abrir a economia mexicana ao capital estrangeiro, né? Ao capital estrangeiro. E o regime dele, como eu já disse, foi de caráter ditatorial, né, chamado de porfiriato, né, ficou conhecido como porfiriato. E ele exerceu controle sobre a imprensa, sobre o Congresso, né, sobre todos os meios de comunicação. Então, tipo, ele controlava tudo. Ele também proibiu a existência de partidos de oposição, né, e também ele proibiu, em geral, partidos que tipo fossem oposição a ele, sabe? Então, tipo, ele também fazia uma grande proibição, um grande controle também dos movimentos que se tinha contra, né, esse governo ditatorial, né? E também ele meio que vai fazer um instituto da reeleição, que ele vai aumentar o mandato de 4 para 6 anos, né, aumentando o tempo dele de poder, né? Aumentando ali o tempo dele ali como um presidente ditador, um ditador, né? Um ditador presidente ali do México, né? Então, é basicamente esse é o contexto, né? E esse é o contexto pré-revolução, né? Pré-revolução que acontece dentro do México, né? Porque a revolução em si, ela vai ter como alvo o porfiriato, né? Isso é muito doido. Porque. Muito doido não, tipo, é compreensível, né? O Porfiriato, ele foi um período de 35 anos, né? 35 anos, então, tipo, o Porfírio Dias, ele ficou mais anos do que Vargas, enquanto Vargas ficou 15 anos aqui, ele ficou 35 anos. Sabe o que é 35 anos? Então, tipo assim, ele ficou 35 anos, ele governou de forma autoritária, ou seja, ele foi um ditador, ele centralizou todo o poder na mão dele e ele reprimiu a oposição política, certo? Então, tipo, todo o meio de política contra ele, ele reprimiu, entende? Oi, pode falar. Ô, Cássio, como é que, tipo assim, durante 35 anos, nenhuma manifestação foi suficiente para derrubar o poder dele? Porque, né, Vargas, a gente tem aqui um exemplo de que ele ficou, como tu falou, 15 anos e tal, e já teve levantes e tal, enfim. Então, Imagine 35 anos. exatamente, 35 anos. Mas só que tinha, entendeu? Tinha. Sendo que ele tinha um grande poder. Como ele era um ditador, ele tentava ao máximo controlar essas movimentações, sabe? Controlar essas oposições contra ele, sabe? E tipo, por força militar, sabe? Tipo, ele tinha todo o poder na mão dele. Era um poder centralizado. Então ele meio que controlava ali, sabe? Toda essa oposição. Mas só que conseguiram, sabe? Conseguiram. E, tipo assim, ele abriu, né? Tipo assim, o lado econômico dentro do portifário, ele foi
o do Porfiriato, ele foi um ponto importante, certo? Um ponto até bom, podemos assim dizer. Como eu disse, ele vai abrir os investimentos estrangeiros, ele vai construir ferrovias, ele vai melhorar toda a infraestrutura do país, né? E tipo, essas medidas, elas, por certo ponto, elas contribuíram para o crescimento econômico do país, sabe? Mas só que também aumentou a desigualdade, também concentrou a riqueza na mão de tipo pessoas, né, de uma elite que concordava com ele, né, e tudo mais. Então, tipo assim, mas só que foi um governo cheio de repressão política, sabe? Porque ele meio que controlava toda a oposição dele. Foi realmente um governo antidemocrático. Ele não olhou para a população, sabe? Então, tipo, a população não tinha os seus direitos de liberdade, sabe? Por mais que, tipo, tinha até uma economia boa, mas só que, tipo, mesmo assim, essa economia trouxe uma desigualdade social gigantesca, sabe? Então, tipo, a população só ficou, tipo, velho, como assim, sabe? Já Vargas, diferente de Vargas, né, ele pelo menos olhou para a população, né? E tipo, no final, né, da era Vargas, né, teve até não digo fetichismo, mas até tipo uma sensação de a proximidade da população pobre, né, assim com Vargas, diferente de Dias, né, de Porfírio Dias, porque Porfírio Dias ele ignorou mesmo a população pobre e enfim, aí tipo todos esses fatores de desigualdade, fraude eleitoral, crise econômica, tudo isso vai acumular para a Revolução Mexicana. Oi, pode falar, João. Ô, Cássio, eu estou tentando compreender aqui. É porque eu só entendo mais assim escrevendo. Que naquele dia que tu fez de literatura para mim, Uhum. se lembra? Aí a gente tá falando de Vargas e quem é o outro que a gente tá falando Então, também? eu tô fazendo um jogo de comparação, entendeu? Eu tô falando de jogo de Uhum. comparação. Vargas, ele foi do Brasil, tipo, ele não tem nenhum contexto direto com o México, eu só tô, tipo, fazendo uma comparação entre dois ditadores. Mas, tipo, bora focar no Porfírio Dias. Ó, Porfírio Dias, ele foi um ditador, né? Ele foi o grande representante do porfiriato dentro da Revolução Mexicana, né? O porfiriato dentro da Revolução Mexicana. Então a gente tipo vai ter o porfiriato e o porfiriato, né, foi um grande governo ditatorial, ditatorial dentro do México. E esse governo ditatorial, né, ele trouxe grandes desigualdades sociais, teve grandes fraudes eleitorais, teve uma crise econômica, né, tipo, no início desse governo ditatorial ele trouxe um aumento de uma crise, mas só que já chegando no final assim do governo ele já trouxe já umas demandas decadentes da economia, sabe? Além disso, ele também fez muita repressão política. Então, tipo, tudo que era oposição a ele, ele controlava, sabe? Então, tipo, ele controlava a imprensa, ele controlava os políticos, ele proibiu partidos que se é, que eram oposição a ele, sabe? Então, era realmente ele era um ditador mesmo. Sendo que, sendo que durante o Porfiriato, como eu disse para vocês, teve vários levantes, né? Teve vários levantes. Então, tipo assim, no período de, sei lá, de 1907 a 1910, né, que é quando 1910, que é justamente quando acaba o Porfiriato, né? Teve vários levantes contra o Porfiriato, né? E entre eles, né, vai ter alguns líderes, né? Alguns líderes de algumas revoltas que era justamente iam contra o Porfiriato, iam contra esse governo ditatorial, né? Aí o primeiro é o Francisco Madeiro. Depois a gente vai ter o Zapata, e a gente também vai ter o Vila, né? O Madeiro, né, ele foi um dos líderes iniciais, né, da revolução
que ia contra o governo ditatorial, né? E tipo, ele vai prometer várias reformas sociais. Ele falou lá pro povo: "Não, eu prometo para vocês que a gente vai ter eleições livres, que a gente vai tirar esse ditador do poder, que a gente vai fazer um manifesto, que a gente vai tirar Dias do poder e que a gente vai trazer a democracia para dentro do país", sabe? Enquanto Zapata ele focou mais no sul do México. E Zapata ele tinha mais uma ideia, bora assim dizer, socialista. Uma ideia mais socialista. Ele tinha um ponto ideal mais socialista, né? Então ele defendia a reforma agrária, a redistribuição das terras, certo? Então ele tinha mais um aspecto socialista, assim. E o Vila ele focou mais no norte, né? E se tornou até mesmo uma grande representatividade da resistência popular. E aí, né? E tipo, todos esses levantes revolucionários, né? Todos essas revoltas revolucionárias, meio que tipo, foi cientificando por todo o México, sabe? Por todo o México foi cientificando. Foi cientificando, cientificando, cientificando nessa causa revolucionária, né? Que aí, tipo, causou várias batalhas e conflitos. E até que em 1910 eles conseguem tirar Porfírio Dias do comando e em 1910 acaba o porfiriato, né? O porfiriato. Pode falar quem levantou a mão aí. Ô, Cássio, vê, tu pode repetir só, por favor, as características que tu falou de Madeiro, Então, Francisco, né? beleza. Madeiro, ele foi um dos primeiros líderes iniciais, não, um dos primeiros líderes da Revolução, né? E ele prometeu reformas sociais, eleição livre, né? E ele, tipo, prometeu que ia tirar Dias, né? Porfírio Dias do poder, né? E que ia tirar a ditadura do país, né? A ditadura do México. E que ia trazer a liberdade de volta para o povo. Certo, obrigada. Pronto. Aí basicamente é isso. E aí em 1910 a gente vai ter o fim do porfiriato, né? E o início, né? O início dessa grande revolução, não o início dessa grande revolução, mas tipo o grande ponto alto dessa revolução, assim posso dizer, sabe? O grande ápice dessa revolução, né? E em 1900, para ser mais exato, né, em 1910 teve esse levantamento e para ser mais exato em 1911, né, em 1911 vai ter a queda de Dias, né, a queda de Dias. Porque em 1910 começa o processo, né, para acabar o porfiriato, né, que é quando justamente começa em 1910 a revolução, e em 1911 a gente vai ter a queda de Dias, de Dias, de Dias. E aí pronto, aí em 1911, né, teve uma grande pressão crescente, né, e também sem poder militar, né, com a falta de, de um poder militar, Dias ele vai acabar renunciando e vai exilar-se na França. Então acabou o período do porfiriato, e aí vai estabelecer a Revolução Mexicana. Sendo que a Revolução Mexicana, minha gente, é um babado, cara. A Revolução Mexicana é bicho doideira. Por quê? Porque assim que Dias saiu, né? Dias saiu, o porfiriato acabou. Quem vai pro lugar dele é Francis Madeiro, né? É, é Francisco Madeiro. E Francisco Madeiro vai pro lugar de Dias. E aí vocês lembram que Francisco Madeiro, ele prometeu várias reformas, prometeu liberdade, prometeu não sei o quê. Sendo que, minha gente, ele ele teve vários problemas para realmente colocar isso em pauta. Ele teve várias dificuldades para implementar as reformas que ele prometeu, certo? Sendo que ele acaba não cumprindo o que ele prometeu e ele ainda meio que tipo vai se aliar, né? Vai dar meio que uma aberturazinha para os Estados Unidos, certo? Para os Estados Unidos dentro do México. Então, tipo assim, o pessoal ficou, como é, rapaz? Como é essa história aí? E aí, tipo assim, ele teve várias dificuldades para implementar essas reformas que ele prometeu.
o que ele prometeu. Mas aí tá a revolução, né? Ele faz parte da revolução, então, tipo assim, a revolução tá explodindo, 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 explodindo. Aí, beleza. Francisco Madeiro tá lá, tentando colocar as reformas que ele prometeu em pauta, né? Sendo que ele não conseguiu implementar. E aí, do nada, do Neira, simplesmente no meio de uma revolução, né? Uma revolução o quê? De uma revolução agrária, de uma revolução que, né, que trazia enfoques agrários, que trazia enfoques justamente essa valorização dos camponeses, essa valorização da população, simplesmente um querido, né, Victoriano Huerta, ele vai dar um golpe de estado em Francis Madeiro. E o Herta, minha gente, ele era nada mais nada menos que um militar. Então, olha só isso, cara, em meio a uma revolução popular, o Herta, um militar, ele vai dar um golpe de estado em Francis Madeiro, né? Francis Madeiro, tipo, em Francisco Madeiro, ele até tipo não tava conseguindo colocar, né, o que ele prometeu lá, mas tipo, pelo menos ele era revolucionário, né? Pelo menos ele era popular. Aí o Herta vai dar um golpe de estado em Francisco Madeiro e vai simplesmente, no meio da Revolução Mexicana, ele vai implantar uma ditadura militar. Olha que loucura. Uma ditadura militar. Militar. Uma ditadura militar. E, gente, os mexicanos, a história do México, não é tipo assim que ela não gosta desse cara. Ela massacra Victoriano Huerta. Eles colocam ele como grande vilão, como grande traidor. Porque em meio a uma revolução, o cara praticamente invade a revolução e impõe uma ditadura militar, né? E chamam ele até de El Supador, El Chacal, né? Que tipo, os caras ficaram realmente pistola. A história toda, até hoje, ele é manchado dentro da história mexicana. E aí, o Herta vai lá, né? Ele dá esse golpe de estado, ele assassina Madeiro, né? Ele assassina Madeiro. E o Herta ele vai assumir o poder, né? Mas só que, como eu disse, ele tá em meio a uma revolução. E quando isso acontece, velho, é aí que a revolução toma fogo mesmo. Aí disse, é o que, meu velho? Se é pra ter revolução, foram aí que os revolucionários começaram a atacar o pau mesmo. E aí os revolucionários, eles conseguem tirar o Huerta do poder, eles conseguem fazer a queda de Huerta em 1914. Então, em 1914, a revolução ela volta. Em 1914, a revolução volta e continua até 1920, né? E nesse período de 1914 até 1920, né, a gente teve a Constituição de 1917. Beleza? A Constituição de 1917. E aí, em 1917, né, teve essa Constituição, que foi uma Constituição revolucionária, né, e uma Constituição que trouxe bastante importantes reformas agrárias, né, incluindo a reforma, né, quer dizer, trouxe várias reformas sociais, incluindo a reforma agrária, né, eu vou colocar aqui para vocês, ó, Constituição de 1917, né, trouxe várias reformas agrárias, né, e Ô, várias... Cássio, Oi. licença rapidinho, velho. Depois que Victoriano ele implanta a ditadura e tal, aí como foi mesmo essa fase da Revolução voltar? Como Então, foi? Como eu disse, o Herta, ele vai simplesmente impor um governo ditatorial em meio a uma revolução popular. E aí, quando ele faz isso, é como que, tipo, você tá dando uma doce a um revolucionário, né? É como se, tipo, você tá dando mais gás ainda para um revolucionário. Então, tipo, quando ele fez isso, foi como se fosse, tipo, um gás para revolucionários. E aí os revolucionários viram isso, tiveram mais gás ainda, e os revolucionários conseguem tirar ele do poder, né, em 1914. Né? Porque em 1913 ele vai dar o golpe e tira Francisco Madeiro. Em 1913 ele tira Francisco Madeiros e apenas em um ano, né, a revolução consegue tirar ele. Então, tipo assim, está até ligado o surto coletivo. Pronto, o Herta, ele foi grande o surto coletivo e implantou uma ditadura no meio de uma revolução. E tipo, essa ditadura só se viu para que fosse mais um gás para os revolucionários. E aí, após um ano que o Herta
impõe essa ditadura, ele simplesmente, após o ano, né, os revolucionários simplesmente conseguem tirar ele do poder. E aí, em 1914, a Revolução volta com tudo e tira ele do poder. Aí a Revolução volta com tudo. Graças a Deus, né, Cássio? É, a Revolução volta com tudo. E aí, né, aí a Revolução ela vai durar. Rapidinho, vem, Clemente, deixa eu só fazer essa conexão aqui. Ela vai ligar de 1914 até 1920, a Revolução vai durar. E durante esse período eles fizeram a Constituição, que é a Constituição de 1917. E essa Constituição de 1917, né, ela é uma consequência dessa Revolução. Que essa Constituição ela trouxe várias reformas sociais, incluindo tanto a reforma agrária quanto os direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas e reformas agrárias. Oi, Clemente, pode falar. Cássio, depois que qual o nome desse cara? O Huerta, Inter, né? Huerta, Começa com Huerta. H. O Isso, Huerta. Huerta. Ele aplicou, ele aplicou um golpe de Estado em Madeira, não foi? Isso, em Madeiro. Aí, quando ele fez isso, ele já foi pro poder já. Já foi ao poder. Ele virou E presidente. isso foi em que ano? Isso em 1913. Ah, tá. Em Beleza. 1913, entendeu? E aí em Valeu. 1913 ele vai pro poder. Entendi. Ele vai ao poder. E em um ano os revolucionários já conseguem tirar ele do poder. Que aí em 1914 os revolucionários tiram o Huerta do poder. O ditador militar tira ele do poder. E em 1914 a revolução volta com tudo. E aí essa revolução ela vai durar de 1914 até 1920. E em 1917 ela põe uma constituição que foi muito importante, que ela vai trazer várias reformas sociais, como a reforma agrária e há também os direitos trabalhistas. Sendo que, como nada é flores, né, minha gente? Por que vai durar até 1920 essa revolução? Por que não continuar adiante? Porque os próprios grupos revolucionários começaram a se chocar. E esses grupos revolucionários acabaram, tipo, tomando uma postura militar, tipo, não militar, mas tipo uma postura de força muito grande, sabe? Então, tipo, começou a se tornar algo muito violento. E esses grupos revolucionários, eles acabaram virando gangues, praticamente. E aí, tipo, a grande revolução, né, que, tipo, era, tipo, bora dizer assim, que tinha a grande revolução, né? E a grande revolução era formada por vários grupos revolucionários, né? Vários grupos revolucionários que lutavam por uma única causa, que era justamente trazer os direitos trabalhistas, trazer os direitos para a população, trazer reforma agrária. Mas só que esses grupos, né? Esses grupos, a partir de 1917, ali em 1918 e 1919, esses grupos começaram a se chocar. Esses grupos começaram a se bater, sabe? E a violência entre eles era muito grande. Então, tipo assim, eles acabaram se tornando gangues, sabe? Se tornaram acabando gangues. E isso, né? Como eles eram praticamente a base do grande movimento, da grande revolução, a revolução ela foi perdendo força, né? E assim, em 1920, a revolução acaba acabando. Acaba acabando, é muito bom, né? Pode falar, Lu. Ô, Cássio, tem um motivo, assim, desse conflito desses grupos, tipo, do porquê começaram a brigar um com o outro, do nada. Conflito de ideologia. Conflito de ideologia, sabe? Tipo, uns queriam certa coisa e outros queriam, tipo, outra coisa, sabe? Tipo, sei lá, outros queriam reforma agrária, mas só que outros queriam, tipo, concordavam com o contexto da reforma agrária, mas, tipo, queriam outra coisa, sabe? E também conflito de poder, porque os grupos, né, eles queriam cada vez mais poder dentro, sabe? Então, tipo, conflito de ideologias, mas, tipo, não tanto de ideologias, mas mais de poder mesmo, sabe? Também teve esse conflito de ideologia ali dentro, mas principalmente de poder. Os grupos tipo começaram a lutar para ver quem tinha mais poder ali dentro. E aí eles começaram a brigar. E aí acaba que Zapata e Vila eles são assassinados, os dois, né, os dois líderes, um do sul, né, e outro do norte, né? O Zapata era do sul e o Vila do norte, e os dois acabam sendo assassinados. Então, tipo, acaba virando gangues mesmo, sabe? Tipo, acabam os grupos revolucionários acabam virando gangues mesmo e tipo, acabam brigando um com o outro pra ver quem tem mais poder ali dentro, sabe? E aí isso vai enfraquecendo a grande revolução.
E aí foi assim que a revolução acaba. O grande movimento revolucionário, ele perde força e acaba. Aí é isso. É isso. Esse é o contexto, né? Beleza? Bora para as questões. Ó, bora lá, ó. Ao longo do século XX, diversos movimentos. Aí vocês abrem um áudio aí. Ó, só tem vocês dois aqui. Essa aula é particular para vocês. Então pode abrir o áudio para responder. Fiquem à vontade. Ó, ao longo do século XX, diversos movimentos sociais eclodiram na América Latina. Dentre eles, destacamos a Revolução Mexicana, iniciada em 1911, que se caracterizou em suas origens como movimento, letra A, operário pela implantação de um governo socialista no México. B. Nacionalista, contrário à dominação política espanhola. C. Burguês, em defesa da industrialização do país. C. Camponês, de luta por uma reforma agrária. E E. Liberal, em prol de uma aliança econômica com com os Estados Unidos. E aí? Qual alternativa vocês acham? Eu acho que D. E aí, João? D também? Letra A. Ó, bora lá. Bora analisar de baixo para cima, né? De baixo para cima. Ó, o operário, né? Dizia que era um movimento operário pela implantação, né? Era um movimento, a Revolução Mexicana era um movimento operário pela implantação de governo socialista no México. E não era não, sabe? Tipo, isso aí era um dos pensamentos e nenhum, tipo, ele só tem essa ideologia, sabe, mais ligada com os operários e tudo mais, que era o Zapata. Né? O Zapata ele tinha uma ideologia socialista, ele tipo não se considerava um socialista em si, ele não levantava a bandeira do socialismo no México, eles apenas tinha alguns pontos que casava com o socialismo, como a revolução, como a reforma agrária, sabe, a separação de terras e tudo mais. Mas só que não era isso aí que ele chocava, não. Letra B. Nacionalista contrário à dominação política espanhola. Não, né, gente? Nacionalista não era desse caráter, não. Burguês, muito menos, né, gente? Era uma revolução populacional. Era a população, era camponeses. E aí é onde a gente chega a nossa letra D. Camponês de luta por uma reforma agrária, tá vendo? E reforma agrária, sim, vai casar com o socialismo. Mas, tipo, não era que eles queriam colocar o socialismo no México, sabe? Era justamente, de um caráter camponês, de um caráter populacional, por uma reforma agrária ali dentro. E liberal em prol de uma aliança econômica com os Estados Unidos, pelo amor de Deus, né? Por isso, letra B, D. Belezinha? Pessoal que entrou agora, a gente está começando a responder agora. Eu fiz uma grande contextualização, um grande resumo aí com o pessoal. Daí, e a gente está respondendo as questões aí, vocês vão acompanhando aí o ritmo. Beleza? Ó, Revolução Mexicana de 1910, do ponto de vista social, caracterizou-se pela intensa participação camponesa, pela aliança entre operários e camponeses, pela liderança de grupos socialistas, pelo apoio da igreja aos sublevados, pela forte presença do combate em estrangeiros. A gente já descarta a letra E, já descarta a letra D. Grupos socialistas também, não, né? E a gente fica muito entre a letra A e a letra B, né? Tem muito disso daí, né? Mas, gente, a resposta dessa questão, por incrível que pareça, é a letra A. Foi uma intensa participação camponesa, né? Porque os operários, né? Os operários em si não estavam em questões, é como eu disse, casava com a ideia socialista, sabe? Tipo de reforma agrária, sabe? Mas, tipo, não uma ideia operário, sabe? Porque nem indústria em si era, tipo, nem tipo, era forte dentro do México nesse período, entende? Se não era no Brasil, quem dirá no México, né, minha gente? Né? No Brasil a gente só vai mesmo começar nosso período de industrialização a partir de Vargas de 1920, imagine no México em 1910. Então, por isso que a letra A foi de uma intensa participação camponesa. Beleza?
Aí bora lá. Ó, a Revolução Mexicana de 1910, organizada por Emiliano Zapata e Pancho Villa, foi um movimento social peculiar na história da América Latina. Ela decorreu da impossibilidade de diálogo entre as forças políticas elitistas, fossem elas ligadas ao antigo porfiriato, Francisco Madeiro, ou mesmo ao militarismo de Huerta e às urgentes demandas da população mais empobrecida. Aí, sobre a Revolução é correto afirmarmos. Letra A. O liberalismo defendido por Francisco Madeiro não era muito diferente da proposta de Zapata, pois ambos sustentavam que o melhor para o México seria a abertura de seus mercados à entrada de capitais norte-americanos, porém Villa e seus exércitos sulistas sustentavam a necessidade de uma ampla reforma agrária. Letra B. Porfírio Dias e seus seguidores eram sustentados por uma elite local que movimentava seus negócios em torno da exploração do trabalho camponês e do vínculo ao capital norte-americano, o que provocou o movimento revolucionário de Madeiro, Villa e Zapata, interessados em uma ampla transformação social no México. Letra C. Os movimentos militares de Huerta tiveram pronto apoio de Zapata e Villa, pois visavam diminuir a presença da capital norte-americana na região com o intuito de redistribuir as riquezas entre as famílias pobres. E letra D, Francisco Madeiro, ao derrubar Porfírio Dias, após longo mandato que permitiu a ampla concentração de terras nas mãos de uma elite mexicana e de campanhas norte-americanas, não conseguiu atrair essas camadas camponesas, pois a reforma agrária ou políticas sociais mais estruturais não entrava em seu programa político. E aí, gente? A, B, C ou D? O que vocês acham? Letra A. Essa eu vou ler, viu, Cássio, rapidinho. Bora fazer junto. Essa. Que ela é realmente mais densa. Bora fazer junto. Ó. O liberalismo, gente, defendido por Francisco Madeiro, não era muito diferente da proposta de Zapata. Gente, liberalismo. Os dois defendiam liberalismo. Liberalismo, gente. Liberalismo, gente. Liberalismo não é porque era de liberal, de liberdade. Liberalismo, gente, é de cunho capitalista, né? Pois ambos sustentavam que o melhor para o México seria a abertura de seus mercados e a entrada de capitais norte-americanos. E ainda isso, ó, Zapata, né? Eu disse para vocês que ele foi o mais que teve filiamento com o socialismo. Então, como que o cara, tipo, ia se apegar à abertura de seus mercados e à entrada de capitais norte-americanas? Isso não casava de jeito nenhum com Zapata. Não se casava, né? A gente pode até dizer que Madeiro, ele tinha, sim, uma perspectiva liberalista, sabe? Tipo, mas Zapata, cara, de jeito nenhum. Ele era muito mais apegado ao socialismo, e de jeito nenhum ele concordava com a entrada de capitais norte-americanas dentro do México. Então não pode ser letra A. Letra B. Porfírio Dias e seus seguidores eram, então ele está falando do porfiriato, e seus seguidores eram sustentados por uma elite local que movimentava seus negócios em torno da exploração do trabalho camponês. Até aqui, beleza. E do vínculo ao capital norte-americano, gente. Esse é o problema dessa alternativa, né? Ao capital americano, quem trouxe um, uma, uma proximidade com o capital americano, gente, foi Maduro. Foi Maduro, não, foi Maduro, ó. Foi Madeiro, foi Francisco Madeiro, né? Lembra que eu falei que ele foi, assim que Dias saiu, ele entrou, mas antes ele tinha falado que ia trazer várias reformas, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, prometeu tudo e entregou nada, né? Entregou nada. E aí, então, também não. O que provocou o movimento revolucionário de Madeiro, Villa e Zapata interessados numa ampla transformação social dentro do México, também não. Né? Esse pontozinho do vínculo ao capital norte-americano que quebra essa alternativa aqui. Letra C. Os movimentos militares de Huerta tiveram pronto apoio de Zapata e Villa. Gente, o Huerta ele foi um ditador militar no meio de um movimento populacional que era justamente de Zapata e Villa. Então, com certeza, esses daqui
Zapata e Villa, na verdade, foi quem que foi contra o ETA, né? E em um ano conseguiu tirar, em um ano conseguiram tirar ele do poder, né? Então, pelo amor de Deus. E a letra D, que é a nossa resposta, ó. Francisco Madeiro, ao derrubar Porfírio Dias, como a gente viu, após longo mandato que permitiu a ampla concentração de terras nas mãos de uma elite mexicana e de companhias norte-americanas, né? Lembre que Dias passou 35 anos, gente, 35 anos, elite mexicana e de companhias norte-americanas, não conseguiu atrair essas camadas camponesas, né? Após longo mandato que permitiu amplas de uma mexicana e de companhias norte-americanas, justamente com Francisco Madeiro, não conseguiu atrair essas camadas camponesas, pois a reforma agrária ou políticas sociais mais estruturais não entravam em seu programa político. E é justamente isso. Ele não conseguiu atrair essas camadas camponesas, pois a reforma agrária e as políticas sociais mais estruturais não estavam mesmo em seu programa político. Beleza? Lembrem de Porfírio Dias, o cara era um ditador. Eu fiz essa relação com Vargas, que Vargas, pelo menos, ele olhou, né? Ele olhou ali para a população mais pobre. Mas Porfírio Dias, cara, ele andava e cagava para a população ali, para essa classe camponesa, né? Para essa população, para os pobres, para os camponeses, para os trabalhadores. Ele, ó, tava nem aí. Ele só tava mesmo concentrando mais riqueza, aumentando a desigualdade social e tudo mais. Beleza, gente. Então, lembrem aqui, tá? Eu não acho que vai cair Revolução Mexicana, porque ele não falou, né, disso na revisão dele, mas se cair, a gente já tá ligado. Mas lembrem do Porfiriato, lembrem de quem foi Dias Porfírio, lembrem dele, né, quem foi Porfírio Dias, né? Lembrem de como foi o governo dele, esse governo ditatorial dele, essa repressão, essa oposição que ele fez, essa proibição, né, de partidos opositórios, essa repreensão que ele fez na imprensa, esse controle, né, que ele fez dentro aí desse governo ditatorial, tá? Pronto. É isso. Beleza? Agora a gente vai puxar aqui para a nossa república no Brasil. A gente vai estudando por questões, tá? A gente vai tentar estudando por questões. Não vou fazer uma grande revisão como a gente fez aqui, que eu tenho... Ó, gente, isso aqui a gente já aprendeu no nono, no primeiro, no segundo. Então vocês já sabem, tá? Vocês já sabem, tanto da Primeira República. E aí a gente vai estudando por questões, ó. Agora a gente vai falar sobre nosso Brasil. Nosso Brasil. Ó, na Primeira República no Brasil, qual foi a Primeira República, minha gente? Justamente a espada, tá? Espada. Então, lembre, Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Rui Barbosa. Lembrem deles. A gente tá falando da Primeira República no Brasil, que é a República Espada. Lembram que é uma república totalmente votada para os militares. Aí, bora lá. Na Primeira República no Brasil, de 1889 a 1930, letra A. O voto era secreto e universal, com ampla participação de indígenas, mulheres e analfabetos, o que favorecia a política do voto de cabresto. Letra B. As fraudes eleitorais era uma constante, ocorrendo desde a fase do alistamento até o reconhecimento dos eleitos. Letra C. O cangaço surgiu como um movimento de resistência antagônica aos coronéis, colocando-se ao lado da população mais pobre ao fazer justiça social. Os movimentos messiânicos estavam imersos no contexto da seca no Nordeste, a exemplo de Canudos e Contestado. A política dos governadores sacramentou a autoridade do poder central sobre os estados, os quais perderam sua importância no processo político. E aí, gente, qual que vocês acham? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Falando sobre a República de Espada, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, Rui Barbosa. E aí, gente? Isso aí, letra B, gente. As fraudes eleitorais que aconteciam naquela época eram muito grandes, gente. As fraudes eleitorais eram muito grandes, ocorrendo tanto desde a fase do alistamento, né?
tanto do reconhecimento dos eleitos, né, gente? O voto era secreto? De jeito nenhum, minha gente, né? O voto não era secreto, não. O voto era aberto, assim, você tinha que dizer, né, em quem você ia votar, né? O voto não era secreto. E além do voto não ser secreto, o voto também não era universal, minha gente. As mulheres e os analfabetos não podiam votar, não, tá? As mulheres e os analfabetos é, não podiam votar, não. Teve uma mudança significativa, né? Que aí eles vão, pelo menos, colocar, né, essas eleições aí, mas dizer que é aberta, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Cuidado com isso aí, que isso aí pega muita gente, beleza? Então não era universal, nem era secreto. O cangaço surgiu com o movimento de resistência antagônico aos coronéis, colocando-se ao lado da população mais pobre. Gente, não se colocavam ao lado da população mais pobre, não, tá? O cangaço e muito menos os coronéis. Letra D. Os movimentos messiânicos de Messias, lembra de Rubão falando isso aqui? Estavam imersos no contexto da seca no Nordeste, exemplo do Canudos e Contestado. Cássio, isso não tá certo? Tá certo sim. Canudos e Contestados foram movimentos messiânicos. Então, por que essa alternativa está errada, gente? Porque ele fala que tanto Canudos quanto Contestado eram do Nordeste, sendo que apenas Canudo era do Nordeste, tá? Contestado foi no Sul, tá? Foi no Sul. Enquanto Canudos foi no Nordeste, lá na Bahia. Beleza? E para finalizar, a letra E. Políticos de governadores sacramentou a autoridade do poder central sobre os estados, os quais perderam sua importância no processo político. E não, tá? Não perderam essa importância, não. Então, por isso, letra B, as choques eleitorais eram uma constante, ocorrendo desde a fase do alistamento até o reconhecimento dos eleitos. Beleza? Pode falar, Lu. Ô, Cássio, esses movimentos messiânicos, né? Era o que mesmo? Esses movimentos messiânicos eram movimentos que se colocavam contra a república, né? Contra esse movimento republicano, né? Então, tipo, lembra de Canudos, né? Que tipo tinham sempre características. Alguns até mesmo defendiam a monarquia, né? Defendiam o imperialismo. É, imperialismo não, defendiam a monarquia mesmo. E também eram tipo tinham como representatividade, sabe, uma pessoa, né? Então, tipo assim, eles colocavam ali uma pessoa como Messias, né? Tipo, uma pessoa como um grande representante, um grande revolucionário, certo? E eles eram movimentos essa contra essa esse movimento republicano que aconteceu aí, beleza? Por exemplo, lembra do Canudo. O Canudo ele foi liderado por Antônio Conselheiro, sabe? Então Antônio Conselheiro ele é praticamente colocado como Messias, sabe? Como o grande revolucionário. E eles ficaram lá até o final, né? De Canudos e tudo mais, até eles não aguentarem mais e eles foram totalmente dizimados, né? Eles eram totalmente contra a República naquele tempo. Então, é nesse contexto aí. Então, os movimentos messiânicos eram movimentos contra a República, né? E é basicamente isso. Next, vamos embora. Ó, no contexto de início da Primeira República, ou seja, espada, tá? Espada. A adoção pelo governo de medidas econômicas que buscavam facilitar o acesso ao crédito e incentivar a emissão de papel moeda desembocaram em uma situação de desequilíbrio econômico, minha gente. Olha isso, ele está falando de inflação no, na Primeira República, de inflação na República Espada, falências e desemprego. A qual crise econômica a afirmativa se refere, gente? Qual foi a crise econômica da Primeira República, pessoal? E aí, letra A, letra B, letra C ou letra D? E aí? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Letra C, pessoal. Encilhamento. Lembra que Rui Barbosa
ministro da Fazenda de Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai fazer, né, a medida econômica do encilhamento para justamente facilitar o acesso ao crédito, a incentivação à emissão de papel moeda, né, facilitar também as empresas, né, aqui dentro, mas só que o que vai acontecer? As empresas acabam sumindo com esses dinheiros, esses créditos que eles davam, certo? E meio que ficavam tipo como empresas fantasmas, né? Então não teve retorno desse crédito que foi dado. Isso causou uma grande inflação dentro da Primeira República, né? E o encilhamento, né, por Rui Barbosa acabou fazendo com que Marechal Deodoro da Fonseca ele saísse, né, da da governância, né, como presidente da presidência, justamente por causa disso, né? Ele manchou a imagem do presidente da época, que era justamente Marechal Deodoro da Fonseca. A crise econômica do encilhamento, né? Rui Barbosa, ele era ali o ministro da Fazenda na época, e o encilhamento, né, ele vai acabar com uma crise econômica, que trouxe uma inflação gigantesca e acaba manchando a imagem do primeiro presidente do Brasil, né, que é Marechal Deodoro da Fonseca, fazendo assim com que Floriano Peixoto substituísse ele. Pode levantar. Pode eu levantar ou pode falar. Ô, Cássio, vê, esse crédito que o governo dava era para investir no Brasil, né? Sendo que isso não ocorreu, porque Isso. eles começaram, né, a ficar com dinheiro para si, ou Isso. sei lá, viajar, né? Era isso? Uhum, isso aí, isso aí. As empresas, tipo, eles liberaram esse acesso a crédito para as empresas brasileiras abrirem, sabe? Tipo, para ter mais empresa, para ter mais uma movimentação econômica, sendo que eles não abriram, eles furtavam dinheiro e meio que, tipo, faziam empresas fantasmas, sabe? Tipo, eram empresas que nunca existiam. Então, tipo, só tinha, por exemplo, lá o nome da empresa, mas a empresa não funcionava, não existia, era, tipo, fantasma mesmo. E aí causou uma grande inflação. Beleza? Certinho, certinho? E aí, Clemente, Ana, tudo certinho com o encilhamento. Lembra que o ministro da Fazenda na época era Rui Barbosa. Barbosa, tá? De boa? De boa, de boa, de boa? E também foi durante Marechal Deodoro da Fonseca, tá? O presidente da época era Marechal Deodoro da Fonseca. Bora lá. Ó, sobre os primeiros anos da República são feitas as seguintes afirmativas. Então, como é que vai funcionar? Eu vou lendo, e vocês vão colocando aqui no chat se é verdadeiro ou se é falso. Beleza? Eu vou lendo. Eu vou até entrar pelo meu celular pra ver vocês. Cadê? Cadê? Ensino aqui. Pronto. Aí eu vou lendo e vocês vão colocando. É pra participar, viu? Quero ver todo mundo aí. Deixa eu entrar aqui que aqui eu vejo o chat. Pronto. Ó. Tá dando eco, gente? Vocês estão me escutando? Tipo, duas vezes. Tranquilo, Cássio. Tá tranquilo, tranquilo? Beleza. Só. Beleza. Ó. Eu vou lendo e vocês vão colocando no chat se é verdadeiro ou se é falso, beleza? Ó. A criação de inúmeras políticas sociais, sobre os primeiros anos da República são feitas as seguintes afirmativas. A criação de inúmeras políticas sociais possibilitou a incorporação efetiva dos recém-libertos da escravidão à vida republicana com igualdade de oportunidades. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Falso, pessoal. Que absurdo, né? Isso aqui, meu Deus do céu. Segundo, a repressão da política aos setores mais pobres da população, identificados como a classe perigosa, tais como capoeiras e boêmios, foi constante. E aí? Verdadeiro ou falso? Essa repressão aí. Boa.
Verdadeiro. Lembra, né, da história do Dorival? Não, porque é capoeira, não sei o que, não sei o que lá. Tarará, tarará. Pronto. Verdadeiro. E até por eliminação, né, gente? A gente elimina um, elimina aqui embaixo também, então fica 2 e 2 aqui. Então tá verdadeiro. E a gente já sabe que a quarta também já tá verdadeiro, né? Bora ler a quarta, ó. As várias medidas autoritárias promovidas pelos agentes sanitários da época nos cortiços e as casas de cômodo com desalojamentos, vistorias e mandatos de desapropriação desconsideraram que tais espaços eram os lares de centenas de homens, mulheres e crianças, né, gente? Tanto na primeira, né? Ele fala que os primeiros anos de república, então ele tanto está falando da República de Espada e também da República Oligarca, né, gente? Principalmente a República Oligarca, ela vai ser intensificada por essas medidas higienistas, né? Lembrem que Rio de Janeiro, até perguntei isso para Rubão, tá vivendo a bela época aí, né? Então, tipo, a gente tá tendo vários limpamentos assim da cidade, sabe? Então a gente tá tendo a formação, por exemplo, das favelizações agora, nesse esse processo de favelização. Então, tipo, tá vindo muita gente pro Rio de Janeiro e agora tá tendo uma limpeza, né? Assim a gente pode dizer. Então, por isso que essa quarta aqui tá sendo correta. E a terceira, bora ver agora se é a letra C ou se é a letra D. A realização do projeto de reforma urbana de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, que incorporou os diversos setores sociais em seu projeto urbânico de capital, dotou a capital da República de amplas avenidas, redes de esgoto, iluminação de rua elétrica e distribuição de renda. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Até hoje a gente não tem essa distribuição de renda. Então, faz-me um favor. Falso também, alternativa correta, a letra C. Beleza, tá vendo? Não é difícil não. Vocês vão ver, é de fácil. É muito de boa, esse conteúdo é muito bom mesmo. Ó. Em 1889, foi instituída a República no Brasil. Por quem? Marechal Deodoro da Fonseca. Hoje, inclusive, gente, a gente está completando aí, né, mais um ano da nossa proclamação da República. 15 de novembro de 1889, que foi quando Marechal Deodoro da Fonseca aí deu golpe de Estado e acabou com a monarquia, né? A monarquia, não, com monarquia parlamentar que a gente tinha aqui no Brasil. Ó, em 1889 foi instituída a República no Brasil. Sobre os primeiros anos da República é correto afirmar que. E aí, gente, letra A, letra B, letra C ou letra E? Bora lá, eu vou ler e vocês falam aí. Letra A. Foi um período marcado por uma profunda mudança nas estruturas sociais do país. O novo governo republicano, por meio de políticas públicas, buscou sanar a grande desigualdade social daquele momento. Letra B. Ainda que fosse uma nova forma de governo, com a República de 1889, não houve políticas no sentido de romper com alguns aspectos do período monárquico, como a desigualdade social. Além disso, os primeiros anos republicanos foram marcados por fortes crises econômicas. Letra C. Logo após 1889, ocorreram diversos conflitos entre burgueses e republicanos, simbolizados em um evento A Noite das Garrafadas, em que portugueses residentes no Brasil atacaram desfiles militares que celebravam a nova república. Letra D. Brasileira passou por um período de crescimento, calcada principalmente no processo de industrialização promovida pelo recente governo republicano. E letra E. Os primeiros anos da república no Brasil tiveram como um dos pontos fortes a profunda mudança na estrutura política, tornando o sistema de votação mais democrático e ampliando o acesso a cargos políticos para uma grande parcela da população. E aí, gente? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Beleza, Clemente? E aí, gente? Letra B, pessoal. Boa. Ó, a letra A não pode ser, né, gente? Buscou sanar a grande desigualdade social daquele momento? Pelo amor de Deus. Ainda que fosse uma nova forma de governo, assim como o governo monárquico, ele não se preocupou com esses aspectos, né, gente? Então, certinho também. E os primeiros anos republicanos foram marcados por fortes crises econômicas, como, por exemplo, foi a do encilhamento, tá? Então, certinho. Se essa daqui, ele distorce tudo sobre a noite das garrafadas, isso aqui a gente nem chega a ver em si.
Então, não também. Porque em 1889 a gente já teve já, pessoal, a República. Então, após 1889 a gente não vai ter mais esse conflito entre portugueses e republicanos, não. Isso aqui foi antes de 1889. Mas após 1889 a gente já vai ter já a República da Espada. Letra D. Brasília possui período de crescimento, calcada principalmente no processo de industrialização pessoal. Não, né? Industrialização a gente só vai ter mesmo com Vargas, em 1920. Letra E. Os primeiros anos da República no Brasil tiveram como um dos pontos fortes a profunda mudança na estrutura política, não sei o que lá. Aí ele vai falar sobre que a votação se tornou mais democrática. Pelo amor de Deus, né, gente? Também não. Por isso, letra B. Tá vendo? Não é difícil, cara. Só analisar direitinho, ler e tudo certinho. Governo Campos Salles. Agora a gente já tá olhando ali para a República Oligárquica, né? Não mais a gente já sai da República das Espadas e a gente entra para a República Oligárquica e principalmente no governo Campos Salles. Ó, durante o governo Campos Salles, de 1898 a 1902, foi adotada a política dos governadores. Sobre essa orientação, os governos das províncias ganharam ampla autonomia, né? Os governos das províncias ganharam alta autonomia. A política dos governadores implicou, letra A, na centralização administrativa e o reforço do poder legislativo. B. O fortalecimento das oligarquias locais e o aumento do poder dos coronéis. C. A consolidação da democracia nos estados e a convocação das eleições diretas. A. A queda da monarquia e a implantação do modelo republicano. Letra E. O equilíbrio econômico entre as províncias e o estímulo à cafeicultura. E aí, gente? Letra A, B, C ou D. Sobre governos Campos Salles durante a oligarquia, né? Durante a Eita, agora fugiu o nome, ó. A República Oligárquica. Isso aí, gente. Letra B, tá? Letra B. O fortalecimento das oligarquias locais. Lembra, gente, que governo Campos Salles foi durante foi durante a República, tá? República Oligárquica. Da Oligárquica, tá? Lembrem-se disso daqui. E que tanto a política dos governadores tanto implicou nesse fortalecimento dessa república oligárquica, certo? Então, tanto em São Paulo, tanto em Minas Gerais, né, que eram oligarquias muito fortes, como também até mesmo em Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas principalmente nessas duas aqui, tá? Que tem uma relação de café com leite. E também o aumento do poder dos coronéis, pessoal, né? Os coronéis ali, eles sempre vão querer ter mais poder, né? Ali nas posições que eles estavam ali naquela república oligárquica também, né? Tudo voltado para a elite, pessoal. Foi uma república focada na elite mesmo, na elite mesmo. E a letra C, porque não pode ser a letra C? A consolidação da democracia, pessoal, também não, né? Nos estados de colocação de eleições diretas também não, né? Lembrem que nesse período da República Oligárquica, né? O voto era tipo, se na República da Espada a gente tinha aqui fraudes eleitorais, meus amigos, nas oligárquicas eles batem assim os recordes. Porque de tanto que a gente tem voto do cacete e voto de cabresto, meu amigo, brincadeira. Lembre que tanto o voto do cacete se você não votasse em quem deveria, né? Você era simplesmente acariciado de uma forma não tão agradável. E o voto de cabresto era que você era coagido, né, a votar em certo representante. Né? Então era totalmente algo, pelo amor de Deus, né? Era totalmente algo bem ilegal mesmo. Algo bem antidemocrático, inclusive. Ó, o governo Rodrigo Alves,
né? Rodrigo Alves. Então a gente já sai aqui do governo de Campos Sales, a gente vai para Rodrigo Alves, né? Que vem após Campos Sales, mas também durante a República Oligárquica. Foi responsável pela modernização e urbanização da capital federal, que era Rio de Janeiro, sediada então no Rio de Janeiro. Coube ao prefeito Pereira Passos, né, atual prefeito do Rio de Janeiro, a urbanização da cidade e ao Dr. Oswaldo Cruz o saneamento público, visando a combater principalmente a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Tal política, apesar de necessária e modernizante, encontrou forte oposição junto à população pobre da cidade e à opinião pública. Por quê? Letra A. Mudava o perfil da cidade e acabava com os altos índices de mortalidade infantil entre a população pobre. Letra B. Transformava o centro da cidade em área exclusivamente comercial e financeira e acabava com o passeio público. Letra C. Provocava o surgimento de novos bairros que receberiam desde o início energia elétrica e saneamento básico. Letra D. Implantava uma política de habitação popular em harmonia com o programa de ampliação dos transportes públicos. E letra E. Desabrigava arbitrariamente milhares de famílias em virtude da desapropriação de suas residências e obrigava a vacinação a antivaríola. A vacinação antivariólica. E aí, gente? Letra A, B, C, D ou E. E aí, a Maria Luísa já respondeu. E aí, Ana, Gabi, João, o que vocês acham? Lembra, o que a população, principalmente a população pobre, foi contra essas medidas higienistas de Oswaldo Cruz? E aí? Let's go, gente. Se errar, não tem problema não. O negócio é ralar. Mas aqui, meu amigo, oxe. Ó, bora lá. Mudava o perfil da cidade e acabava com os altos índices de mortalidade infantil entre a população pobre. Gente, se acabasse com a mortalidade infantil entre a população pobre, isso daqui foi o motivo da população pobre não aceitar, tipo, ir contra essas medidas de Oswaldo Cruz? Pelo amor de Deus, né, gente? B. Transformava o centro da cidade em área exclusivamente comercial e financeira e acabava com o passeio público. Assim, até poderia, né, transformar a área exclusivamente comercial e financeira, né? A gente tá falando de medidas higienistas e tudo mais. Mas só que, gente, esse não foi o motivo mesmo da população pobre ir contra essas medidas, né? Principalmente de Oswaldo Cruz. Provoca o surgimento de novos bairros que receberiam desde o início energia elétrica e saneamento básico. Gente, isso aqui foi um motivo pela população pobre contra essas medidas? Não. Implantava uma política de habitação popular, pessoal. A habitação popular. Até hoje, essa letra D não acontece, né? E a letra E, que é a nossa resposta. Desabrigava arbitrariamente milhares de famílias, gente, em virtude da desapropriação de suas residências. A gente está falando de medidas higienistas. Medidas que, tipo, a partir desse período é que se teve a formação de favelas. A gente está falando do período de favelização. Então, sim. E obrigava a vacinação antivaríola. A gente tá falando de obrigatoriedade, pessoal. Lembra que eles entraram invadindo as casas, vacinando as pessoas, né? Então, obviamente, teve sim uma oposição contra essas medidas aí. Beleza? Beleza. Belezinha. Ó, continuando. Uma mais fácil ainda. Ó, aí vai ter aqui um textinho e vai falar: com a República, a alteração política analisada pela autora é explicada pela seguinte medida. Bora ler, né? Uma comparação entre os presidentes da província no Império e os governantes do Estado ajuda a entender a profunda mudança que se processa na substituição do Império pela República. Então ele está falando de Brasil Império, ou seja, da monarquia, né, para a República. Os presidentes das províncias são políticos de confiança dos ministérios do Império, passíveis de remoção a qualquer tempo.
Então está dizendo que eles não têm poder próprio. A qualquer momento eles poderiam ser removidos ali pelo Império, né? Eles estavam a cargo do Império. Eles devem trabalhar para manter bem articulados os interesses do Império com os interesses dos grupos de poder privados locais, cuidando ao mesmo tempo para que nenhum deles se sinta preterido em função do outro. Na República, já na República, né, agora ele vai trazer para a República, governadores ou presidentes, conforme denominado na respectiva Constituição de cada Estado, são eleitos e detêm uma enorme soma de poder que lhes advém do próprio texto constitucional. Com a República, a alteração política analisada pela autora é explicada pela seguinte medida: implementação do federalismo, aprofundamento do unitarismo, instituição do parlamentarismo ou enfraquecimento do legalismo. E aí, gente? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Ela tá comparando, gente. Tá comparando a monarquia com a república. Tá comparando o quê? Os estados, os governos dos estados. Qual é a diferença? Lembra que na monarquia, os estados, né, os governos dos estados, eles eram totalmente ligados com o império. Então, a qualquer momento, eles poderiam ser retirados, né? Se qualquer medida ali contra o império ia lá, ó, cortava na hora. Já na república, não. Na república, eles têm poder próprio, sabe? Não é que, tipo, ele é desvinculado do grande poder executivo, né? Mas só que eles têm também um poder autônomo, eles têm poder próprio. Ninguém pode chegar lá e dizer, ó, sai, vice. Nem outro poder pode. Tipo, hoje, a gente não pode, tipo, chegar lá na Bahia, tipo, o Lula chegar lá na Bahia e dizer, olha, agora esse governador aqui vai ser mais não, viu? Como era no Império, né? O Império, o rei chegava lá, Dom Pedrinho II chegava lá, ó, eu quero tomar não, vice, tchau, desaparece. E o cara tem que desaparecer, agora não. Isso aí, Clemente. Boa implantação do federalismo, pessoal. O federalismo é o que vem juntamente com a república, pessoal. E o federalismo, né, ele vai tornar o Brasil uma federação que vai tornar os estados membros, né? Então a gente vai ter uma divisão dentro da escala de poder político dentro do Brasil, né? E agora, tanto os estados quanto os municípios e tanto a federação, elas vai ter os poderes próprios. Por isso que nas eleições, quando a gente vai votar, a gente vota por município, por estado e por federação, né? Que é o país completo. Então, por isso que a gente vota, por exemplo, em um vereador, a gente vota em um é, em um deputado e também a gente vota em um presidente, sabe? São esferas diferentes. E essas esferas têm poderes próprios, ok? Ó, continuando. Já tá terminando. No início da década de 1920, nasceu um movimento político-militar que expressou a insatisfação com o regime político da República Velha e almejava uma moralização no país por meio do voto secreto e uma maior centralização política com o objetivo de eliminar o excessivo poder das oligarquias e dos coronéis. E aí, gente, isso foi revolta do contestado, tenentenismo, revolta da chibata, encilhamento ou a Revolução Federalista? Olha o período que ele tá dando pra gente, tá? Ele tá falando de República Velha. República Velha, você tem que lembrar que é principalmente a oligárquica. E aí? Qual que vocês acham que é? E aí? Eita.
Então, gente, a resposta é a letra B, o tenentismo, tá? Bora por alternativa. Bora lá. Primeiro, a revolta do contestado, gente. A revolta do contestado, ela foi é, um, um movimento messiânico, assim como também foi a do, a de Canudos, certo? E a do contestado foi uma revolta popular no sul, certo? Entre camponeses e trabalhadores rurais, contra as posses de terras e a exploração por grandes proprietários. A revolta ela foi contra, né, uma república, contra as primeiras repúblicas. A primeira república que foi a República Espada, né? E tipo, ela não falava sobre a moralização ou sobre o voto secreto, certo? Não era isso não, ela não tinha esse caráter não. E também aconteceu antes de 1920, tá? Antes de 1920. A do contestado, por exemplo, aconteceu em foi de 1912 a 16. Foi 12 a 16. Já a da Chibata, né? A da Chibata foi um motim militar, né? Nem chegou a ser revolução em si, foi um motim militar mesmo. Sabem que os marinheiros eles tomaram o controle de navios e meio que tipo, eles exigiram melhorias de condição de trabalho. Então também não era em relação ao voto secreto, à centralização política e tudo mais, delimitar esse poder das oligarquias e dos coronéis, não, tá? O encilhamento, essa aqui a gente é a primeira que a gente já corta, né? Que encilhamento foi uma política econômica tomada por Rui Barbosa no primeiro e tudo mais. Então, não, né, gente? Encilhamento, pelo amor de Deus. E Revolução Federalista. Então, gente, essa Revolução Federalista, ela foi no século XIX, né? Ela foi no século XIX, que ela foi de 93 a 95. E essa revolução federalista, ela foi tanto uma guerra entre São Paulo e Rio Grande do Sul, tipo contra o governo federal, que da época era de Floriano Peixoto, certo? De Floriano Peixoto, que era justamente a República de Espada, que era justamente, né, era justamente foi o que acabou com a República de Espada, aliás, que aí fez essa passagem para a República Oligárquica, né? Aí os rebeldes queriam mais autonomia para os estados e menos centralização do poder nas mãos dos militares, tá? E do tenentismo, aí sim, foi um movimento militar. Lembrem que ele está falando de República Velha, de 1920, então é República Oligárquica. E os militares aí, eles não estão com tanto poder como antes. Então foi um movimento militar, tenentes, foram jovens tenentes, que se rebelaram contra o governo. Porque o quê? Eles queriam o quê? Mais poder, obviamente. Devido à insatisfação com a corrupção que ali tinha, né, dentro dessas oligarquias, que era muita, não era pouco, e a falta de reformas políticas e sociais também dentro dali, que não se tinha nessa época, né? Então eles tanto queriam o voto secreto, né, e a maior centralização política com o objetivo de eliminar o excessivo poder das oligarquias e dos coronéis, né? Eles queriam ao mesmo tempo diminuir o poder das oligarquias, né, e também aumentar o poder militar, né? Então, essa é a letra B. A gente pode tirar isso pelas datas, ó. Shibata não tem nada a ver com esse período. Revolta do Contestado é o único assim que pode ser por causa das datas, mas também a gente sabe que não é. Foi no Sul, foi um movimento popular, não foi sobre isso. E a letra F federalista foi em 1825, no século anterior. Então, por eliminatória, a gente já sabe que é a letra B. Belezinha. Deu para entender agora os movimentos. É porque ele não falou isso em sala de aula, né? Ele não chegou a falar cada movimento desse, pelo que eu me lembre. E principalmente na revisão também. Mas tem lá, né, no slide dele, movimentos sociais. Então achei interessante fazer essa questão. Porque aí a gente tanto trabalhou movimentos. Então, o tenentismo foi um movimento por jovens tenentes militares que eles buscaram a diminuição do poder das oligarquias e dos coronéis também. Lembre que os coronéis, eles eram muito ligados com as oligarquias. Lembra, por exemplo, aqui ó,
da política de governadores, né? A política de governadores durante o governo de Campos Salles, né? Eles aumentaram mais ainda esse poder dos coronéis e também o fortalecimento das oligarquias. Então, isso aí foi durante muito período, né? E continuou também após ele, que foi com Rodrigo Alves e tudo mais. E aí, em 1920, né, a gente teve esse tenentismo aí, né, gente? Em 1920 foi que aconteceu muita coisa. Para vocês sabem, em 1920 foi quando o Vargas, né, ele vem assumir. Não, Vargas é em 1930. Mas só que, tipo, nesse período aí, já tá, tipo, começando já a meio que, ó, essas oligarquias aí estão se achando muito, sabe? Tipo, tem muito poder na mão dessas oligarquias. Beleza? Então eles já estão começando já a querer diminuir esses poderes aí da oligarquia e também dos coronéis. Beleza? Então tenentismo vem de tenente mesmo. Eram jovens tenentes que queriam tanto esse voto secreto, né? Melhorias em geral, e também queriam diminuir esse poder das oligarquias e do coronéis e também trazer um poder a mais militar. Beleza? Agora, as últimas três, eu acho. Ou não, tem mais. Ó, para essa aqui eu vou responder com vocês, essas duas, que é muito facinho, ó. Em 1896, ó, 1896, então a gente tá falando do quê? Tá falando de República e Espada. Começou o conflito armado de maior visibilidade dos momentos iniciais da República, protantemente transformado em bote expiratório nacional. Um cancro monarquista, diziam as elites reunidas na corte e longe dos sertões. Gente, sertões, vai marcando o que ele depratou. A região fora ocupada por uma série de latifundiários decentes. Era assolada por crises cíclicas de seca e desemprego crônico e contava com milhares de sertanejos que peregrinavam pelo sertão baiano, meus amigos. No, no contexto da Primeira República no Brasil, a República de Espada, a relação política descrita no texto acima estão relacionados a... E aí, gente? Letra A. Eu ia até responder essa, mas... E aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Revolta da Chibata, Guerra do Contestado, Coluna Prestes, Revolta da Vacina ou Guerra dos Canudos? E aí? Olha o que eu marquei no texto, cara. Isso, pessoal. A letra E é Guerra de Canudos. Guerra de Chibata? Não. Guerra de Contestado? Também não, a gente já viu lá em cima. Não é que acontece nesse período, né? Colunas Prestes, nem sei nada é isso. E Revolta da Vacina também não. A Revolta da Vacina é só lá com a Oswaldo Cruz. Não. Guerras dos Canudos, lá na Bahia. Belezinha. Com Antônio Conselheiro, lá, tudinho. Uma série de conflitos nos sertanejos, do sertão da Bahia. Beleza? Iam contra a República. Era, é, era um movimento messiânico, tá? Então, é isso aí. Bora pra próxima. Olha essa próxima. Em 1904, as autoridades propuseram a política de saúde pública para a cidade do Rio de Janeiro. Esta política gerou uma grande revolta popular. Tanto a atuação do diretor da saúde pública quanto a sua política foram satirizadas pelos jornais da época, que publicaram charges como a da figura. Né? Então tinha aqui, ó, Geraldinho batendo, né, em um cidadão pobre aqui e meio que obrigando ele a fazer alguma coisa. A alternativa que apresenta corretamente o contexto histórico a que a charge faz referência. Letra A. Aumento no número de moradores de rua provoca epidemias de leptospirose, encenias e dengue e levou o governo de Oswaldo de Andrade a deportar essas pessoas para os morros cariocas. B. A lei do esgoto criada por Oswaldo de Aranha, sob pressão do administrador da Companhia Síria de Urbanização, deslocou famílias pobres para os bairros sem acesso a sistemas de tratamento de resíduos. C. A população do Rio de Janeiro reagiu à política sanitarista de Oswaldo Cruz, que incluía a vacinação forçada, iniciando a revolta da vacina, que deixou 30 mortos e centenas de pessoas feridas, presas e deportadas. D. O presidente Getúlio Vargas alterou as leis sanitárias e permitiu o escoamento de grandes volumes de esgoto da capital federal. Rio de Janeiro, em direção ao interior de São Paulo, que prejudicou a população rural. E letra E. O envio forçado de pessoas doentes para
colônias de leprosos na Amazônia brasileira provocou uma onda de protestos contra o presidente Arthur Bernardes, reprimido com violência pela força policial do Rio de Janeiro. E aí, gente? Letra A, letra B ou letra C? Ou letra D ou letra E? E aí? O que vocês acham? Isso aí, gente. Fácil demais. Ó, a população do Rio de Janeiro reagiu à política sanitária de Oswaldo Cruz, Oswaldinho aqui, ó, que incluía a vacinação forçada para a varíola, iniciando a revolta da vacina, que deixou 30 mortes e centenas de pessoas presas e deportadas. Beleza. É isso aí. Pra agilizar, a gente já vai pra próxima. Que, olha, é sobre a mesma coisa. Observe a figura a seguir. A figura é uma manifestação de apoio às políticas adotadas pelo médico sanitarista Oswaldo de Gonçalves Cruz, no comando da Diretoria-Geral da Saúde Pública, DGSP, no Rio de Janeiro. A política do DGSP no combate à varíola geraram no ano de 1904 uma das maiores revoltas populares do século XX, que ficou conhecida como Revolta das Vacinas, tá, pessoal? Só marcando rapidinho porque a gente acabou de ver isso aqui. Agora, essa aqui é com vocês, ó. Estado e igreja passaram a ser instituições separadas. Deixou assim de existir uma religião oficial no Brasil. Importantes funções até então monopolizadas pela Igreja Católica foram atribuídas ao Estado. A República só reconheceria o casamento civil e os cemitérios passaram às mãos da administração municipal. As disposições acima citadas foram previstas na Constituição de 1891, Constituição de 1822, Declaração dos Direitos Humanos, Constituição de 1946 e Magna Carta de 1988. E aí, pessoal? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O que vocês acham aí que aconteceu aí? Letra A. Boa, gente. Constituição de 1988. Lembra? Governo provisório com Marechal Deodoro da Fonseca. Constituição de 1891, pessoal. Tá? Constituição de 1891 com Marechal Deodoro da Fonseca ali. A gente vai ter a federalização. A gente vai ter o Estado laico. A gente vai ter uma nova bandeira. Beleza? Não se esqueçam disso. Marechal Deodoro vem em 1889 e em 1891 já vem já com a Constituição. E para a gente finalizar a nossa aulinha de História, a nossa última questão é sobre o Convênio de Taubaté, que Rubens também falou, eu acho que vai ter uma questão sobre o Convênio de Taubaté. Ó, o Convênio de Taubaté, reunião ocorrida em 1906, na cidade paulista de mesmo nome, apresentou como característica principal, letra A participação de representantes dos principais estados cafeicultores, ou seja, de São Paulo, Minas Gerais e do Espírito Santo. Letra B, o incentivo ao processo de industrialização do país, a fim de contornar sua dependência de exportação de bens primários. C. O estímulo à valorização do café, a partir da regulação da oferta do produto por meio compra de parte da produção. Letra D. O desenvolvimento das estratégias que acelerassem a produção cafeira no país, com o intuito de atender à demanda internacional. E letra E. A elaboração de políticas de incentivo à migração de trabalhadores nacionais e estrangeiros para regiões produtoras de café. E aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Pode chutar essa. Se não saber, chuta também. E aí? E aí, gente? E aí? E o correto, pessoal, é a nossa alternativa, a letra C. Bora por parte. Ó.
A participação de a característica principal. A participação de representantes a participação de representantes dos principais estados cafeicultores, ou seja, São Paulo, ok. Minas Gerais, ok. E Espírito Santo, não, pessoal, tá? Não foram esses não, foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? O Espírito Santo não entra nessa listinha aí não. Letra B. O incentivo ao processo de industrialização do país. Não, gente, industrialização só vem com Vargas. Cuidado com essas, é, cuidado com essas informações, tá? Que extrapolam aí o nosso espaço-tempo, tá? A gente tem que estar com isso bem fixado na nossa mente, que teve sim antes de Vargas já um processo de industrialização e tudo mais, mas só é incentivado mesmo com Vargas, tá? Letra C, o estímulo à valorização do café a partir da regulação da oferta do produto por meio da compra da parte da produção. A gente tem que lembrar que a partir dessa época o café ele já começa a apresentar uma desvalorização. Então eles fazem essa reunião, esse governo de Taubaté, para justamente é, por trazer medidas, né, que dê uma valorização no café, né, na valorização desse produto aqui. Porque quando o café ele já começa a apresentar algumas desvalorizações dentro do mercado, né, eles estão tentando aumentar essa valorização aí. Letra D. Deixa eu só terminar aqui, aí eu falo quem levantou a mão, tá? Letra D. O desenvolvimento de estratégias que acelerassem a produção cafeira no país, com o intuito de atender a demanda internacional. Sendo que, gente, eles, na verdade, era ao contrário, né? A produção cafeira, né, acabou fazendo uma superprodução aqui dentro. Então, o que aconteceu? A gente tinha muito produto, mas pouco comprador. Se a gente tem muito produto e pouco comprador, o nosso produto vai ter que o quê? Que diminuir, né? Vai ter que diminuir. O nosso produto ele vai desvalorizar. É a oferta e demanda, gente. Lei da oferta e da demanda. Se a gente tem, se a gente tem muita demanda e pouca oferta, o nosso produto ele vai ter que diminuir, né? Então eles não buscavam estratégias para acelerar, e sim para diminuir essa produção cafeira no país, né? Não para diminuir, para tipo parar de produzir café, mas sim para trazer uma valorização no valor dele. Beleza? Porque aqui a gente já está com a superprodução desse café. E aí justamente que volta para essa letra C aqui. A partir da regulação da oferta do produto por meio da compra da parte da produção. Por meio da compra da parte da produção. Então, eles queriam vender essa parte da produção para que justamente essa lei da oferta e demanda pudesse se regular aí e que trouxesse uma valorização no valor do café, tá? E a letra E, a elaboração de políticas de incentivo à migração dos trabalhadores nacionais e estrangeiros para regiões produtoras de café. Também não foi o foco principal dessa reunião, não. Beleza? Oi, pode falar, quem levantou. Pode falar, Clemente. Acho que foi Clemente que me levantou, não sei. Assim, o café começa a ser vendido em que período? Então, Clemente, o café, né, ele já está bastante presente. Nessa ocasião aqui, ele já está bastante presente, mas o café desde antes, né? Desde antes ali, desde a do Brasil Império, já o café já era uma força bem grandinha aí já. Desde 1800 e pouquinho o café já era já bem valorizado, né? A gente tem uma valorização. Vai por períodos, né? Primeiro a gente tem o algodão, a gente tem primeiro de tudo pau-brasil, aí depois vem o algodão, depois vem a cana-de-açúcar, depois vem o café, né? E o café entre eles é assim, o último que vai dar esse boom, né? Porque aí a partir do café a gente já vai entrando já para a parte da industrialização já. Então, já faz um tempinho, viu, Clemente? Eu não sei o tempo exato, o período exato, mas é bem anterior que 1906. Mas é isso aí. Vocês entenderam porque a letra C e não é a letra D, nem a letra B ou outra letra. Ficou claro sobre o convênio de Taubaté. Belezinha. Então, sim, pronto. Então lembrem desses pontos aqui, como o convênio de Taubaté, como a Constituição de 1891, como a revolta da vacina, como
algumas revoltas, como Guerra dos Canudos, Guerra do Contestado, Revolta da Chibata. Lembrem dessas revoltas aqui que aconteceram nesses períodos de república, nesses períodos iniciais da república, da república. É, Pronto. Aí também lembrar da política dos governadores, tá? Do colonialismo também, esse crescimento do poder dos coronéis, tá? Lembrem dessas políticas de governadores. Lembrem também de como era o estilo da votação, né? Lembrem do voto do cacete, do voto do cabresto, tá? Lembrem dessa relação de Minas Gerais e São Paulo, café com leite, pode cair lá. Qual eram os estados do café com leite? Aí, para marcar, tá? E aí é basicamente tudo isso. Do encilhamento também com Rui Barbosa, a primeira república, né? Espada e República da Espada e tudo mais. Marechal Teodoro da Fonseca, Rui Barbosa, depois Floriano Peixoto, tudinho certinho. E também lembrem aqui desse período do porfiriato aqui, que vai preceder, né, a Revolução Mexicana, tá? É isso, pessoal. Vou colocar esse materialzinho lá pra vocês, tá? Deixa eu parar aqui a gravação.